Vamos lá? O que é esse daí? Esse eu não vi. Isso aqui também não. Vamos lá. Em Miguel Alves, no Piauí, um vídeo. Secretário tira a colher do prato do padre para dar ao prefeito. Deixa eu ver, põe aí. Vamos lá. Aqui embaixo. Ok. Vou falar um negócio pra você, cara. Isso aqui, tá? Isso aqui pode parecer uma coisa besta, mas pra mim, esse é o tipo de coisa assim. Quando você é chato e você vê essas coisas, você faz aquelas reflexões, né, cara? Vamos fazer a leitura do que aconteceu nessa cena. O cara tá vendo que tá filmando, ele olha meio sem graça pra câmera e ele tá diante de uma escolha. Existe uma autoridade popular na minha cidade, que é o padre, e existe outra autoridade popular, que é o prefeito. Eu tenho que fazer uma escolha. O que eu faço, já que nós não planejamos o evento pra ter 2 colheres? Eu vou escolher a melhor autoridade. Eu arranco de um e dou pra outro. E posso falar, cara, isso aqui é basicamente o que acontece em toda a política brasileira. Toda a política brasileira. O cara vai tirando a colher de um e vai passando pra outro e vai se prostituindo e vai chegando lá, cara. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Vamos ver o que mais se separar pra ti. O que é isso aqui? Fuzil e sopa. Panteras negras voltam às ruas contra o terror estatal do regime Trump. É que assim, o Genito não tá acostumado a fazer live com a gente. A gente separa sempre assim, ó. Política internacional, que é o menos interessante. Governo Lula. Bolsonaro e crime. É sempre essa ordem, mais ou menos. Mas então vamos deixa lá. quieto. Não, então vamos lá. Vamos lá. Isso aqui deve ser... Deixa pra lá. Vamos colocar esse aqui, que é... O que é isso aí? Filosofia chinesa. É aquele humorista francês, né? Esse cara, eu posso falar, esse chinês é mó da hora, velho. Ele faz aqueles vídeos lá do Qual? Galantia, não é original, não sei o que lá. Não, esse eu Vamos nunca ver, vi. filosofia chinesa. 30 segundos. Já vi que não vai prestar, mas vambora. Opa. Vamos colocar um áudio? Eu vou falar uma coisa pra você, ó, tipo, é bem real. Por que a gente tá aqui no Brasil? Porque, infelizmente, o Brasil, o que busca mais pro brasileiro é direito. Não, a gente tem que trabalhar 8 horas, tem que trabalhar 6 horas, tem que ser home office. Beleza, vai, continua, é isso aí, você está certo, tem que descansar. O brasileiro não precisa trabalhar. Deixa pro chinês trabalhar, deixa pro chinês. O chinês trabalha, comprar uma mansãozinho dele aqui, não sei o quê, e abrir mais empresa, quer mais dinheiro. Meu, tá certo, gente, muito bom, continua descansando. Parabéns pra vocês, continua, é isso aí. Mano, uma salva de palmas, Vídeo cara, bom, velho. vídeo bom. Olha, velho, parabéns. Você tem meu respeito, tá? Eu já gostava desse cara. Eu já gostava dele. Já achava ele um cara irreverente, um cara, né, espontâneo, tal. Agora que você falou essa... Olha, cara, isso aqui a gente tinha que tirar esse recorte e mandar lá pros trabalhistas. Fala, trabalhistas, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada nesse recorte. Meus parabéns, velho, meus parabéns. Cara, aí vamos lá. Aí você vai cancelar o chinês? Você vai xingar o chinês? O chinês tá certo, irmão. O chinês tá certo. Eu vou falar uma coisa pra você, cara. Uma das ideias que a gente tem, e ela está prevista no livro amarelo, e eu gostaria de saber quem é contra essa ideia. Eu já tô colocando aqui, tá, publicamente para o escrutínio público. Isso aí eu deveria ter falado, inclusive, lá no debate do Vilela contra os trabalhistas, né, que eu acabei não falando. Só uma pausa, como estamos de audiência, Junito? Senhor Arthur Duval, mamãe falei. Nesse momento estamos com 4.700 pessoas. Uma boa audiência, pra uma live que começou com a pauta bosta de BBB, né, com a capa bosta de BBB. Nossa, né? 1.600 likes, acho que o pessoal não tá querendo. Pessoal, dá like na live aí, eu esqueci de pedir também. Dá like na live que a gente saiu de BBB já faz tempo, tá? Dê like na live, tá? Vamos lá. É o seguinte, cara, uma das ideias que a gente tem é a seguinte, quando que se criou a Zona Franca de Manaus, o meu querido, peraí, quer ver, ó, Zona Franca de Manaus, criação, deixa eu ver, foi em 1957, né, no meio do século XX, o que o país entendeu? Olha, nós temos uma região aqui que é muito pouco habitada, né, essa parte aqui de Manaus, nós vamos trazer vida pra cá, nós vamos ter pessoas pra cá, até porque você tem um país onde você tem uma região muito grande, muito pouco habitada, ela é uma fragilidade geopolítica. Geopoliticamente é muito importante que você tenha população em todos os lugares do seu país, não é mesmo? Cara, a Rússia, por exemplo, sofre muito com isso, você sabe, né? Beleza, então vamos, por exemplo, o governo dá incentivos, lá na Rússia tem uma cidade que eu acho que é a cidade mais fria do mundo, né? É um absurdo de frio, pra você ter uma ideia, os carros lá não desligam. Você chega em casa, você para o seu carro, você pega uma mangueirinha, põe no escapamento e deixa o carro ligado, porque senão o óleo congela. Se você vai de um lugar pra outro e seu carro morre no meio da estrada, você morre. Porque você morre de frio, né? E o governo incentiva as pessoas a morarem lá, né? Dá alguns benefícios, por quê? Porque você precisa ter gente, você precisa ter gente. Quando a gente entendeu a Zona Franca de Manaus como uma proposta para povoar aquela região e desenvolver aquela região, a gente tinha o objetivo correto, mas a gente fez do jeito errado. Eu tenho uma contraproposta pra gente substituir a Zona Franca de Manaus. Nós vamos fazer o seguinte, não só a Zona Franca de Manaus, nós vamos fazer isso, eu acho que a gente deveria fazer igual a China. A China se desenvolveu fazendo isso, tá? E a gente tem que fazer isso. Quando você olha pra China, você tem que entender o que esses caras fizeram. A China é muito grande, a China é um país enorme, a China é um país muitíssimo populoso, e a China tem não só diversas diferenças geográficas, como diversas diferenças étnicas. O povo chinês é muito diferente entre si, né? Então o que a China entendeu? E nós temos que repetir isso aqui. Eles entenderam uma determinada região, então vamos pegar, e eu sempre dou esse exemplo, uma região que tem uma vantagem comparativa em relação a outros lugares do Brasil. Então vou dar um exemplo pra você. Se você está em Natal, você está na ponta lá do litoral de Natal,
você tem uma vantagem comparativa. Qual é a sua vantagem comparativa? Você tem uma possibilidade de explorar o serviço de turismo muito maior do que outros lugares. Legal, então vamos fazer com que essa região explore o setor de turismo. Tá, se você está no interior do estado de Natal, o que você tem de vantagem comparativa? Você tem o fato de você estar geograficamente perto, né, do hemisfério norte, da África, que é o continente do futuro, e da Europa. Então ali pode ser um polo de exportação. Se você está, por exemplo, né, no centro-oeste brasileiro, o que vocês? Tem grandes planícies, tem grandes planaltos, tem aqueles negócios. Cara, vamos investir em pesquisa estatal através da Embrapa para pegar aquilo que no Brasil só era possível na região sudoeste, né, que é aqui São Paulo, Paraná, Santa Catarina, que é uma terra fértil, um clima propício para você plantar, e vamos dar um jeito de produzir isso nessas planícies, nesses planaltos, e o Estado brasileiro direcionou para que a gente tivesse essa pujança no agro. Numa região que tem uma vantagem comparativa. Vamos pegar a região do Ceará. O que tem na região do Ceará? Você está muito próximo à linha do Equador. Isso significa que você tem uma região estratégica para lançamento de foguete. Você entende, né? A Terra é redonda, ela não é plana, ela roda. Então, quando você está perto da linha do Equador, você está numa velocidade radial maior para que o foguete saia e economize combustível na saída. Correto? Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender essas zonas e fazer o seguinte. Dentro dessas zonas, nós vamos dar uma pausa. Vamos pausar um pouco aqui a nossa Constituição e vamos mudar algumas coisas que, infelizmente, no Brasil estão na Constituição, como, por exemplo, regras tributárias e regras trabalhistas. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina se você está no interior de Natal e você vai construir uma indústria de exportação de alguma coisa, não sei, você vai entender lá. E dentro dessa indústria, quem trabalhar ou prestar serviço para essa indústria estará não sujeito aos direitos trabalhistas constitucionais brasileiros, mas uma regra mais parecida com a concorrência internacional. Então a gente vai pegar as leis trabalhistas de como funciona, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, na União Europeia, na própria China, e para a gente usar a nossa vantagem comparativa geográfica e disputar com a vantagem que esses caras têm burocrática, nós vamos fazer com que a parte burocrática se assemelhe com a nossa concorrência. Porque aí a gente vai ter uma vantagem, um passo à frente, que é geográfico e determinadas características daquela região. E aí eu faço um desafio aqui. Eu duvido, cara. Eu tô falando sério. Eu aposto todas as minhas convicções nisso. Se a gente fizer uma zona especial de situação tributária e trabalhista, onde a gente vai ter muito menos burocracia e muito mais livre mercado, de fato, eu não quero só um líder bobo falando. Eu duvido que aquela zona não vai ser atrativa em termos de empregar pessoas. Eu duvido que as pessoas vão sair de lá falando, eu quero trabalhar sob o regime CLT e o contrário não vai acontecer. Que as pessoas falam, não, eu quero sair da CLT, eu quero mudar pra lá porque eu quero trabalhar nesse regime novo. Eu tenho certeza absoluta que isso aconteceria. Então, a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia fazer a primeira. A gente acabou de voltar de Poços de Caldas. Você sabe que Poços de Caldas tem muitas terras raras. Poços de Caldas é uma cidade que não tem grandes problemas, tá? Poços de Caldas é uma cidade muito bonita, muito arrumada, tem turismo, etc. Mas se você pegar a região de Poços de Caldas, né, você pode desenvolver muito mais aquela região, não só pela exploração de serviços de turismo, mas, por exemplo, a terras raras. E se, vou dar um exemplo, e se a gente fizesse a gente pegasse com o compasso no mapa, circulasse ali uma área onde tem as terras raras ali, tal, para essa região de Poços de Caldas, e falasse assim, vamos fazer um programa nuclear brasileiro, tá? Para que a gente explore energia nuclear, para que a gente explore exportação, não de commodities, mas de algum produto de alta complexidade, né, fabril, ligado à indústria nuclear, e nesta região específica de Poços de Caldas, nós vamos ter outros direitos trabalhistas. Você acha que aconteceu o quê com aquela região, cara? A China fez isso. E quando dava certo, sabe o que eles faziam? Vamos ampliar essa zona? Vamos. Vamos ampliar essa zona? Vamos. Vamos ampliar essa zona? Vamos. E onde não deu certo, então essa experiência não deu certo, suprime ela. Não deu certo, para. Vamos copiar aqui, deu certo aqui. E eles vão lá e fazem. Como que funciona na China? Na China, inclusive, a gente reagiu na live aqui a um guia, né, que leva você pra ir pra China, pra você entender ali, fazer comércio, comprar as coisas. Como é que funciona na China? Você tem setores inteiros, você tem cidades inteiras especializadas na produção de um determinado produto. Então, meu irmão, é o seguinte, eu sou europeu e eu estou indo lá comprar, sei lá, uma borracha específica para um eletrodoméstico específico. Você tem uma cidade que ela é feita para atender esta demanda. A cidade toda entende essa demanda. Como é que você vai competir com os caras? Imagina que eu sou um europeu e eu quero competir com esses caras. Eu não vou conseguir. Porque a partir do momento que eu criar alguma vantagem comparativa burocrática, esses caras vão fazer isso. Eles vão, peraí, lá vocês estão fazendo isso, então nós vamos fazer isso aqui. Tá? Demorou pro Brasil fazer isso. Tá? E aí sim, nós vamos começar a ser levado a sério. Aí sim nós vamos ser levados a sério. Né? O que foi que você trouxe? Eu já vi isso daí da menina. Lá tem mais coisas? Isso aqui... Cara, deixa eu só falar uma coisa, eu preciso muito no banheiro. Tá bom. Fala alguma coisa interessante. Fala do Nando Moura aí pra subir a audiência. Tá Será bom. que sobe? Vai lá, vamos ficar. 2 minutos, vai lá. Difícil, galera. Só pra explicar como é que funciona essa live do Arthur Duval aqui. Eu vim fazer hoje, a Ana me mandou, e eu não vi, a Ana me mandou um monte de coisa. Eu acabei não vendo a pauta dela. Eu não sei se nem se eu consigo colocar agora a pauta da Ana Hering, queridíssima Ana Hering. Mas eu trouxe bastante coisa de bolsonarismo pra me falar, né? Vocês sabem que eu
eu costumo ficar mais pra esse lado bolsonarista, de explicar as tretas da direita bolsonarista. Eu trouxe algumas coisas das tretas da direita bolsonarista pra saber a opinião do Arthur Duval. Fico muito curioso. Eu acho que é melhor do que falar de BBB. Cara, ferrou meu feed. Eu fiquei pesquisando no meu feed essas coisas do BBB pra colocar na pauta. Eu odeio o Arthur Duval, às vezes. Às vezes não. Acabou a live, Arthur? Ainda não. Olha só, ainda não. Não acabamos. Como é que tá? O Arthur já foi, mas você tá pegando restinho de live do Arthur, é isso? Não, ele foi no banheiro. Ele sai no meio da live. Ah, Vai lá, aparece lá na câmera. não, eu tô apresentando aqui o estúdio, pessoal. Ah, mas não quer só pra dar um oi? E aí, tudo bom? Pera aí. Aqui, fica aí. Aí. Oi, Fala pessoal. alguma coisa. Alguma coisa. Dá oi. Tem quantas Cara, pessoas? o que você tem no teu nariz? Tem quantas? Eu cocei e ficou vermelho. Ah, entendi. Tem 5.000 pessoas ao vivo, senhor. 5.000 pessoas só pra ouvir. Oi, oi. Nossa, como ela tá. O pessoal da Folha aí tá tirando foto sua. E aí, tudo bem? Beleza? Olha, a E aí, última galera, vez desculpa, tava- que eu cheguei, vai tinham correr. pessoas de surpresa da Folha tirando foto minha, eu estava sendo absolutamente cancelado pelo mundo inteiro. Então eu não tenho boas lembranças disso. Nossa, né? tá com aquela cara de bunda, né? Eu? É, olhando assim. Eu? Com Na foto. com uma máscarazinha. No dia do aeroporto que você chegou. Não, esse dia eu tava até de boa. O problema foi quando eles foram na porta da minha casa. Aí eu olhei lá de cima e falei, mano, tinha que ficar pedindo pros vizinhos, meu, pega meu iFood lá, meu. Porra, pra caramba, vários. Os vizinhos pegavam Lógico, iFood? velho, a imprensa inteira na porta da minha casa, eu olhando lá, mano, aqueles carros com aquelas antenas gigantes. Eu falei, mano, Helicóptero. o vizinho do 71, você pode pegar minha comida? Cara, não tinha como sair de casa. Ou eu saía pro enfrentamento, ou eu ficava em casa. E eu cometi o erro de ficar em casa. Eu devia ter seguido o meu coração. Manda, igual eu fiz no aeroporto. Se eu tivesse mantido a postura do aeroporto durante todos os outros dias, nada disso teria acontecido. Não é mesmo?